Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma Copa do Mundo onde a gente vai decidir qual foi o melhor main event da WrestleMania da história. Nós vamos fazer uma Copa do Mundo em que a gente não vai avaliar apenas a grandeza da luta, mas a gente vai avaliar a qualidade da luta e também o resultado e o impacto futuro. Então, se você quiser saber qual foi o maior, o melhor main event de WrestleMania da história, na minha opinião, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que a minha opinião vai surpreender vocês e eu prometo que esse vídeo vai com som, porque o outro que eu postei por algum motivo não gravou o áudio. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal, em especial senta o dedo no like e se inscreva no nosso canal para ajudar a gente a continuar a crescer, beleza? Então vamos embora, vamos começar com a nossa Copa do Mundo e a gente vai começar com Triple H e John Cena na WrestleMania 22 ou Roman Reigns e Brock Lesnar com Seth Rollins na WrestleMania 31. É aqui, cara, é o seguinte, essa luta aqui, ela, assim, o Rest of the Century consertou uma luta que estava muito mediana, tá? A luta entre Roman Reigns e Seth Rollins, né? Roman Reigns e Brock Lesnar estava muito mediana, quando Seth Rollins entra, ele bota a luta lá para cima. Triple H e John Cena, por outro lado, foi uma luta legal, uma luta interessante, mas que ficou faltando esse impacto final. Então, assim, eu confesso que eu vou botar Roman Reigns e Brock Lesnar com o Rise of the Century do Seth Rollins por conta do impacto dele no curto prazo, porque foi impactante ver um cash-in de Money in the Bank numa luta no main event da WrestleMania e depois o que veio com o Seth Rollins como campeão. Agora temos Cody Rhodes, Roman Reigns, WrestleMania 39, noite 2, ou Kevin Owens e Sami Zayn contra Usos, WrestleMania 39, noite 1. Aqui, dois main events da WrestleMania, os dois main events da WrestleMania. E aqui nós temos a seguinte situação, duas lutas muito boas, duas lutas que tiveram um impacto a curto e médio prazo. No caso do Cody e do Roman, teve de longo prazo, que foi um ano de história até o Corey fechar a história na WrestleMania 40, mas uma luta teve um resultado incrível, a outra luta teve um resultado que deixou muita gente chateada. E se a gente voltar e olhar a luta especificamente e a gente considerar o resultado e as emoções que ela gerou, eu não posso discordar de que Kevin Owens e Sami Zayn contra Usos foi a melhor. Vou colocar essa aqui. Agora temos John Cena e The Rock, WrestleMania 29, e Hulk Hogan Randy Savage, WrestleMania 5. Aqui nós temos uma situação interessante, nós temos uma situação de qualidade de luta e o que a luta significou para a história da companhia. E Hulk Hogan Randy Savage significou muita coisa, ela foi a culminância de uma história que começou um ano antes, quando o Macho Man Randy Savage ganhou o campeonato na WrestleMania 4 pela primeira vez. Ele ficou com o título durante um ano e acabou perdendo na WrestleMania 5, numa storyline em que ele estava enciumado com o Hulk Hogan se engraçando para cima da Miss Elizabeth. Já John Cena e The Rock foi a segunda luta deles na WrestleMania 29, a primeira foi na WrestleMania 28, uma luta que o booking não foi de um ano, né, mas em que o The Rock ganhou do CM Punk, ganhou o campeonato da WWE no Royal Rumble, se eu tô bem lembrado, e aí ele enfrenta o John Cena na revanche na WrestleMania, porque o John Cena ganhou ele ganhou o Royal Rumble nesse ano. Deixa eu pensar aqui. WrestleMania 29 foi 2000 rapaz, 2013 não, ele não ganhou o Royal Rumble não, mas enfim, John Cena e The Rock, na minha opinião, foi um showzaço e foi uma lutaça. E eu acho que, assim, para longo prazo, para sedimentação do John Cena como uma lenda viva da WWE, passando a tocha do The Rock para ele, eu acho que vai ser essa luta aí. Agora temos Shawn Michaels, Bret Hart, Iron Man Match, WrestleMania 12, ou Yokozuna e Bret Hart, com a luta do Hulk Hogan vindo depois, WrestleMania 9. Aqui é uma situação interessante porque o Shawn Michaels com o Bret Hart foi uma luta de Iron Man com o pior resultado possível, que foi o 0-0. Né? Depois de uma hora no 0-0, na minha opinião, a luta empata e o título fica com o Bret. Mas é claro que não iam permitir que isso acontecesse. Então eles resolveram fazer um sudden death, né? Que é uma morte súbita onde o vencedor de uma queda levaria o campeonato. Ou seja, transformar a luta numa luta normal, né? Então, na minha opinião,
Isso prejudicou um pouco a luta, mas não tem como comparar uma Iron Man match com uma luta do Yokozuna do Brett, que foi uma luta rápida, que o Brett perdeu roubado, porque o Mr. Fu jogou sal na cara dele, e depois o Hulk Hogan veio do nada, aceitou um desafio do nada do Yokozuna para uma luta pelo título e acabou ganhando a luta em 30 segundos. Então, Shawn e Brett, WrestleMania 12. Agora temos Roman Reigns e Undertaker, WrestleMania 33, ou Hulk Hogan e Ultimate Warrior, WrestleMania 6. Aqui não tem comparação, e eu vou surpreender vocês. Essa luta foi medonha de bote. Tá? Teve aquele bote horrível que o Undertaker não conseguiu levantar o Roman, e aí ficou aquela coisa para mandar o Tombstone Pile Driver, ele tentou várias vezes, não conseguiu, aquela coisa. Cara, essa luta foi um desastre. Foi uma coisa assim absurda essa luta. Hogan e Ultimate Warrior não foi um grande clássico em ringue, como vocês gostam de falar. Não foi um grande clássico no ringue. Mas, cara, toda a história por trás, a história do Hogan que iria passar a tocha pro Ultimate Warrior como novo cara da companhia, cara, isso aqui trouxe um nível para essa luta que é algo antológico. Então, Hogan e Warrior. Agora temos Randy Orton Triple H, WrestleMania 25, o auge do Randy Orton como Mega Heel. E do outro lado, Stone Cold, Steve Austin e Kevin Owens, WrestleMania 38, Noite 1. E assim, por mais que essa luta tenha sido divertida do Austin e do Owens, a última luta do Stone Cold na WWE, eu vou de Randy Orton e Triple H. Randy Orton no ápice do seu movimento, do seu tempo como Heel na companhia. Agora temos Hulk Hogan, Sergeant Slaughter, WrestleMania 7. Do outro lado, Brock Lesnar, Drew McIntyre, WrestleMania 36, Noite 2. E aqui, cara, essa luta aqui, ela foi muito mid, na verdade. Ela foi uma luta mais para capitalizar em todo o sentimento de nacionalismo americano na época da Guerra do Golfo. O título passou para as mãos do Sergeant Slaughter, saindo das mãos do Ultimate Warrior. Tem gente que acha que o Warrior não quis perder pro Hogan na volta, e aí inventaram essa história do simpatizante do Iraque, do Sergeant Slaughter. Essa luta não foi boa, não. Brock Lesnar, Drew McIntyre, WrestleMania 36, Noite 2. Agora vamos, Triple H Batista, WrestleMania 21, ou John Cena, Shawn Michaels, WrestleMania 23, e aqui é o seguinte, nós temos uma luta que foi excepcional, John Cena e Shawn Michaels, e nós temos uma luta que foi boa, mas que, cara, sedimentou o crescimento do Batista como cara da companhia por um tempo. Depois o John Cena tomou conta. A WWE nessa época, em 2005, acreditava um pouco mais no Batista do que no John Cena. Quando chega em 2006, eles resolvem mudar as coisas, o John Cena passa a ser o cara da companhia. Eu particularmente, eu acho que aqui eu vou ter que ir com a luta que assim chamou muito a atenção e foi uma das melhores lutas do Shawn Michaels na WrestleMania. E assim, eu acho impressionante o fato de que ele nunca mais quis ser campeão mundial depois de 2002. Ele poderia ter tido muitas oportunidades para ser campeão mundial. Uma delas era essa aqui. Mas ele foi humilde o suficiente para permitir que o John Cena se capitalizasse ganhando dele. Então, John Cena e Shawn Michaels. Agora temos Chris Benoit, Triple H, Shawn Michaels, WrestleMania 20 ou Stone Cold Steve Austin in The Rock, WrestleMania 17. Na versão que eu fiz, que não deu som, que o som sumiu para alguma coisa que eu até agora não estou entendendo o que aconteceu, essas duas lutas avançaram muito no campeonato. E é o que acontece quando a gente faz essas Copas do Mundo de forma diferente. Eles mudam a apresentação das lutas. E essa aqui é cruel, porque eu gosto muito das duas lutas. De um lado, Stone Cold e The Rock, que foi, na minha opinião, o ápice da rivalidade entre os dois. Foi o finalzinho da Attitude Era, na minha opinião. Eu acho que 2001 a 2002, na era da invasão, foi uma época de transição. E do outro lado nós temos Chris Benoit, Triple H e Shawn Michaels, que coroou o Chris Benoit, que a gente chama aqui no canal de Inominável por conta do que ele fez. Eu não gosto muito de ficar referenciando ele, mas quando a gente fala de main event de WrestleMania, essa luta aqui rivaliza com Undertaker e Shawn Michaels WrestleMania 25 como a melhor luta da história da WrestleMania. Nesse nível, quão boa é essa luta. A grande questão aqui é a consequência, o que veio depois. O Chris Benoit, ele manteve esse título até o SummerSlam de 2004,
quando a companhia mudou o seu foco para o Randy Orton e depois para o Batista, porque o Randy Orton ganha o título, perde para o Triple H, e aí a história da Evolution ela vai seguir até que o Batista se volta contra o Triple H. Então, o Chris Benoit nunca mais teve chance de chegar no título. Já o Stone Cold e o The Rock ainda tiveram um impacto na companhia. O The Rock, nessa época, ele sai para filmar o filme A Múmia 2. Ele volta no final da história da invasão para ajudar a WWE. E o Stone Cold ele se alia à aliança, né? Ele vira heel nessa luta. Depois ele se alia à aliança e ele vai ficar como Rio até o final do ano, até 2002, quando começa aquela história do Watch, e aí ele, naturalmente, ele turna face de novo. Eu acho que pelo legado, pela história, pelo que aconteceu, eu vou ter que ir com Stone Cold e The Rock, mas essa luta aqui eu acho que foi até a semifinal da minha outra Copa do Mundo. Você vê como é que são as coisas. A gente regrava o vídeo, eles mudam a ordem. No que eles mudam a ordem, acaba que uma luta que foi para semifinal no outro vídeo, nesse vídeo aqui cai na primeira rodada. Agora temos CM Punk, Roman Reigns, Seth Rollins, WrestleMania 41, noite 1, ou Daniel Bryan, Edge, Roman Reigns, WrestleMania 37, noite 2. Essa luta foi boa, mas teve o resultado errado. O Roman Reigns ganhou o título, na minha opinião, tinha que ter sido o Daniel Bryan ou o Edge. Já nessa luta aqui, CM Punk, Roman Reigns, Seth Rollins, você teve a traição antológica do Paul Heyman se aliando ao Seth Rollins e iniciando o que seria conhecida como a Division. Então, eu vou ficar com Punk, Reigns e Rollins. Agora temos Yokozuna e Bret Hart, WrestleMania 10 ou a Fatal 4-Way Elimination Match da WrestleMania 2000. E aqui, duas lutas que eu gosto muito, apesar de que no ringue, Yokozuna e Bret Hart, ela foi uma luta passável, mas é o que dá pra fazer quando você tem um cara de 200 quilos no ringue com quem você tem que lutar, né? Então, essa foi uma situação do Yokozuna e do Bret Hart que é importante a gente notar. A luta do Fatal 4-Way Elimination Match da WrestleMania 2000 é uma luta que é daquelas lutas que as pessoas esquecem dela. Mas ela foi uma luta excepcional. Ela começou com o Big Show sendo eliminado rapidamente. Tá? Ele entrou nessa luta de gaiato no navio por conta daquele bote histórico na Royal Rumble de 2000, quando o The Rock elimina o Big Show, mas os pés do The Rock batem primeiro no chão. E aí, teoricamente, o Big Show teria vencido o Royal Rumble de 2000, e aí cria-se um salseiro todo, e a WWE para consertar, bota o Big Show na luta, mas com 4 minutos tiram ele da luta. Depois se inicia uma triple threat insana entre o Triple H, o The Rock e o Mick Foley, aonde teoricamente seria a luta de aposentadoria do Foley. Ele é eliminado acho que com uns 15, 20 minutos de luta. E aí o pessoal agradece, tem um cartaz assim, thank you Foley e tudo mais. Mal sabia as pessoas que depois ele iria voltar muitas vezes no ringue. E aí, no final, a gente teve uma lutaça entre o The Rock e o Triple H, que no final das contas o Vince McMahon se vira contra o The Rock, né? Se volta contra o The Rock, se alia ao Triple H, os McMahon se aliam ao Triple H. Era uma luta em que cada McMahon estava num corner, né? Então o The Rock estava com o Vince. Não, peraí, deixa eu lembrar aqui. O Triple H estava com a Stephanie. O Big Show estava com. O Big Show estava com o Shane. O Mick Foley tava com a Linda e o The Rock tava com o Vince. E aí o Vince acaba se voltando contra o The Rock, se alia ao Triple H e aí acaba que o Triple H mantém o título. Foi uma das decisões mais erradas da história da WWE. O público ansiava por vibrar com o The Rock como campeão mundial pela primeira vez como face. Ele nunca tinha sido campeão mundial como face ainda. E você vê pela reação do público no Backlash de 2000, quando o The Rock vence o Triple H com a ajuda do Stone Cold, e aí o público vai ao delírio, tá? Então, dito isso, eu vou colocar a Fatal 4-Way da WrestleMania 2000. Hulk Hogan, King Kong Bundy, WrestleMania 2 ou Brock Lesnar, Kurt Angle, WrestleMania 19? Na minha primeira Copa do Mundo, que ficou sem som, Brock Lesnar e Kurt Angle deram azar, porque eles enfrentaram o Stone Cold e The Rock na WrestleMania 17. E essa luta foi muito, muito boa. Foi aquela luta que o Brock quase morreu quando deu o Shooting Star Press.
E agora eles deram sorte, caíram contra uma luta muito ruinzinha do Hulk Hogan aqui com o Band na jaula na WrestleMania 2. E essa luta aqui, ela também caiu na primeira fase porque pegou Andre the Giant e Hulk Hogan na WrestleMania 3. Então, a Brock e Kurt Angle avançam. Agora, Daniel Bryan, Randy Orton, Batista, WrestleMania 30 ou Cody Rhodes e Seth Rollins contra Rock e Roman Reigns, WrestleMania 40 noite 1. É muito interessante como é que essa Copa do Mundo ela muda as coisas e acaba fazendo com que a gente acabe tendo outras escolhas, né? Essa luta do Daniel Bryan foi muito longe na outra Copa do Mundo e essa aqui também, tá? Porque eles pegaram confrontos favoráveis e agora eles pegaram as duas logo no round de 64. Cara, essa luta aqui foi sensacional, foi 1 hora de luta, foi o retorno do The Rock, foi sensacional, foi espetacular. Cara, mas eu vou ficar com a luta do Daniel Bryan, que foi a culminância do Yes Movement, que foi um movimento dos fãs para forçar a mão da WWE a botar o Daniel Bryan no main event da WrestleMania, em vez de eles entregarem Randy Orton e Batista, que o público se irritou profundamente. Né? O público queria o Daniel Bryan no main event da WrestleMania. O Vince McMahon bateu o pezinho, não entregou. Não só não entregou, como não colocou o Daniel Bryan no Royal Rumble de 2014. E, cara, o público vaiou absurdamente a luta. E aí depois o Batista ganha e vai ainda mais. Foi um desastre. Então eu vou botar o Daniel Bryan, Randy Orton e Batista na WrestleMania 30, porque foi a vitória dos fãs contra o Vince McMahon. Agora temos Cody Rhodes, Roman Reigns, WrestleMania 40 noite 2 contra Sid Justice, o Hulk Hogan, WrestleMania 8. A infame luta que dizem que o Sid Justice teve um pequeno incidente gastrointestinal durante a luta, tá? As pessoas falam isso, é muito engraçado. Eu vou de Cody e Roman, WrestleMania 40 noite 2, tá? Eu achei que foi uma luta muito, muito, muito boa. Ted DiBiase e Randy Savage, WrestleMania 4 contra Stone Cold e Shawn Michaels, WrestleMania 14. É a luta final do round 64. Aqui não tem muito o que escolher. Ted DiBiase e Randy Savage foi uma lutinha boa, teve um resultado antológico, que foi o primeiro campeonato do Randy Savage, mas não tem como competir com o Stone Cold Steve Austin derrotando o Shawn Michaels com a ajuda do Mike Tyson. Não tem o que dizer, né? WrestleMania 14. Agora vamos para o round 32. Temos aqui a Fatal 4-Way Elimination Match de um lado e a primeira main event da história, Hulk Hogan e Mr. T contra Roddy Piper e Paul Orndorff. E aqui, gente, não tem como eu ir contra o main event da WrestleMania 1. A luta foi mid, mas o fato do cara do Esquadrão Classe A ter participado da luta foi o que transformou a WrestleMania em algo que ultrapassou as barreiras e furou a bolha da WWE. Ela se tornou um mega evento nos Estados Unidos por conta desse resultado aqui. Na época mal existia pay-per-view, então as pessoas tinham que ir até alguns locais selecionados, teatros, cinemas, para poder assistir o show, né, que eles chamavam de circuito fechado, e foi um evento absurdo. A quantidade de pessoas que viram em circuito fechado foi absurdo, então acho que foi mais de 1 milhão de pessoas, se eu não estou enganado. Hulk Hogan e Mr. T contra Roddy Piper e Paul Orndorff, WrestleMania 1 avança. Agora temos Shawn Michaels e John Cena, WrestleMania 23, ou Brock Lesnar, Drew McIntyre, WrestleMania 36, noite 2. E aqui, novamente, uma luta vai ser vítima do pareamento aqui do nossa Copa do Mundo, porque eu gosto muito das duas lutas. Tá? Essa aqui é uma luta que é uma luta, acho que foi uma luta 5 estrelas, se eu não estou enganado, foi uma luta absurda de boa. E do outro lado, nós temos Brock Lesnar e Drew McIntyre, em que foi um squash, mas foi um dos squashes mais bem feitos da história e consagrou o Drew como a face da companhia numa das épocas mais difíceis da companhia, que foi a época da pandemia. Então, dito isso, eu vou colocar John Cena e Shawn Michaels pela suprema qualidade. E o John Cena derrotando o Shawn no final. Me lembro que eu fiquei muito bolado com o resultado. Eu queria muito que o Shawn tivesse ganho. Eu achei que ia ser nesse ano, mas não aconteceu. Agora temos CM Punk, Roman Reigns e Seth Rollins, WrestleMania 41, noite 1. Ou Undertaker e Psycho Sid, WrestleMania 13. O primeiro título que o Undertaker ganhou na WrestleMania. Foi o segundo campeonato mundial dele, mas o primeiro na WrestleMania. Eu vou com o Triple Threat da noite 1 da WrestleMania 41. Como é que você vai bater o Paul Heyman?
se voltando contra o Punk e o Roman. Tem como. Agora, Hulk Hogan Ultimate Warrior, WrestleMania 6, ou Shawn Michaels, Bret Hart, Iron Man Match, WrestleMania 12, e novamente, uma Iron Man Match que termina 0-0 e que eles inventam uma luta 1x1 normal, como morte súbita depois, intancável, né? Eu acho que eles poderiam ter feito uma prorrogação de 5 minutos contando o ponto. E aí poderia ter sido, fazia o primeiro ponto no meio e aí o outro cara tentava fazer no final e não conseguia. Teria sido muito melhor do que simplesmente fazer um X1. Já Hogan e Ultimate Warrior foi uma das maiores lutas em matéria de emoção do público, de engajamento, as pessoas querendo saber se a tocha ia ser passada para o Ultimate Warrior. Não tem muito o que discutir. A luta em si não foi isso tudo, mas ainda assim, pra época, é uma luta que você consegue assistir hoje e você ainda assistir. Você sente a emoção da luta, tá? Mesmo a luta sendo da Golden Era. Então, Hulk Hogan e Ultimate Warrior. Agora temos Undertaker e AJ Styles, Boneyard Match e Andre the Giant e Hulk Hogan WrestleMania 3. É o que eu falo. Vítimas do parelhamento. Cara, Andre the Giant e Hulk Hogan não foi uma grande luta. Não foi. Se você olha a luta hoje, você vê que o Andre the Giant não estava conseguindo andar. Que o Hogan carregou a luta, o que parece assim, meu Deus, o Hulk Hogan carregou uma luta. Pois é. E o grande momento da luta foi o slam ouvido ao redor do mundo que o Hogan deu no Andre the Giant, que a WWE vendeu como se nunca tivesse acontecido, mas já tinha acontecido várias vezes, inclusive com o Hulk Hogan mandando slam no Andre the Giant, tá? O Andre the Giant, ele permitiu que alguns lutadores dessem o slam nele ao longo da carreira, não muitos, alguns poucos. Se não me engano, o primeiro foi o Harley Race, na NWA. Mas, cara, por maior que tenha sido essa luta, eu não sou muito fã dela, tá? Eu vou de Boneyard Match, Undertaker e AJ Styles, cinematográfica luta. Eu acho que foi uma das coisas que salvou a WrestleMania 36. Foi uma das coisas que salvou a WrestleMania 36. Undertaker e AJ Styles. Bianca Belair, Sasha Banks, WrestleMania 37, noite 1. Stone Cold Steve Austin e Shawn Michaels, WrestleMania 14. Por mais que eu goste da luta livre feminina, por mais que eu tenha gostado desta luta especificamente, não tem como ir contra neste combate Stone Cold Steve Austin e Shawn Michaels, WrestleMania 14. O início da Austin Era, não tem como. Roman Reigns, Brock Lesnar, WrestleMania 38, noite 2, a unificação dos campeonatos, ou Triple H, Chris Jericho, WrestleMania 18. Cara, para começo de conversa aqui, nem deveria ter sido o main event da WrestleMania 18. Esse aqui foi um dos maiores erros de placement de luta em uma WrestleMania na história. Porque o main event da WrestleMania 18 aconteceu uma luta antes, The Rock e Hulk Hogan, quando o Hogan volta para a companhia com a NWO e ele enfrenta o The Rock e o público vibra tanto com o Hogan que eles fazem um double turn só com o olhar. O Hogan entrou como heel, lutou como face, e o The Rock entrou como face e lutou como heel. Esse foi o nível dessa luta. Essa deveria ter sido a luta a fechar o show. Tanto que quando termina o show, o pessoal chega e lembra, é verdade, tem um main event aqui, né? E o público tá morto. A reação do público a essa luta do Triple H do Chris Jericho é horrível. A luta foi decente, mas, cara, não foi Rock e Hogan. Então, Roman Reigns e Brock Lesnar, WrestleMania 38, noite 2. Agora vamos para John Cena e Cody Rhodes, WrestleMania 41, noite 2, e Stone Cold Steve Austin e The Rock, WrestleMania 17. Eu me recuso a escolher uma luta que o próprio lutador disse que tancou por conta de um personagem. Assim, caramba, o John Cena era heel, queria estragar a luta livre. Ok, eu entendo. Mas você não vai fazer isso na WrestleMania, no main event da WrestleMania. É intancável isso. E ainda por cima teve aquele pulha do Travis Scott para avacalhar com o momento e a foto do Cena como 17. Essa deve ser uma das pouquíssimas fotos que a gente tem do John Cena como 17 vezes campeão da WWE, porque em todas as outras o paia do Travis Scott aparece. Stone Cold e The Rock, WrestleMania 17. Becky Lynch, Ronda Rousey e Charlotte Flair, WrestleMania 35. Daniel Bryan, Randy Orton e Batista, WrestleMania 30. Cara, a luta das meninas foi sensacional. Mas teve o bote no final. Ela alavancou a carreira da Becky Lynch como main eventer, back to belt, tudo isso a gente sabe. Dito isso,
Não foi o Yes Movement, não foi a culminância do Yes Movement, não foi uma das maiores reações de público da história da WrestleMania. Daniel Bryan, Randy Orton e Batista. Agora temos Cody Rhodes, Roman Reigns, WrestleMania 40, noite 2, ou Brock Lesnar e Kurt Angle, WrestleMania 19, e aí, meu amigo. Por melhor que tenha sido Brock Lesnar e Kurt Angle, não tem como ir contra a WrestleMania 40 e os 10 minutos mais insanos da história da luta livre, que foram os 10 minutos finais dessa luta, Cody Rhodes e Roman Reigns. Agora temos Roman Reigns e Brock Lesnar com Seth Rollins fazendo o Heist of the Century, ou Kevin Owens e Sami Zayn contra os Usos, WrestleMania 39, noite 1, e aqui eu vou com o meu coração. Por quê? Roman Reigns e Brock Lesnar com o Seth Rollins foi legal? Até o Seth Rollins aparecer, não. Na minha opinião, a luta estava muito mid. Quando o Seth Rollins aparece, a luta fica insana. Porque ele faz o cash-in e transforma a luta numa triple threat. Aí fica legal. E o final da luta foi muito bem construído. Né? O Brock pegou o Seth para mandar o F5. O Roman manda o Spear no Brock Lesnar, tira ele do caminho. O Seth manda o Stomp na cara do Roman Reigns, faz o pinfall para 3. Né? Então essa sequência foi absurda. Mas, cara, Kevin Owens e Sami Zayn contra o Usos foi tão emocionante, tão visceral. A reação quando a gente viu o Sami Zayn mandando aqueles 3 Helluva Kicks para finalmente acabar com o reinado de terror dos Usos, que estavam como campeões também há mais de ano, de campeões de duplas, não tenho o que falar, não tenho o que dizer. Kevin Owens e Sami Zayn contra Usos avançam. Agora temos Roman Reigns e Triple H WrestleMania 32 ou The Rock e John Cena WrestleMania 28. Aqui não tem, cara, não tem nem o que falar. Luta ruim. Luta sensacional. Rock e John Cena WrestleMania 28. Agora temos Undertaker e Shawn Michaels WrestleMania 26 ou The Miz e John Cena WrestleMania 27. Cara, The Miz e John Cena foi divertido, mas teve um final paia que foi o The Rock interferindo contra o John Cena só pra poder provocar ele pra fazer uma luta no main event da WrestleMania um ano depois. Assim, motivo paia pra você ajudar o Rio na luta. Dito isso, Undertaker e Shawn Michaels WrestleMania 26 com aquele momento final em que o Shawn Michaels chega e faz assim, ó, desafiando o Undertaker, e aí o Undertaker pega o Shawn e manda o Tombstone Piledriver pulando, né, que ele raramente fazia, porque arrebentava com o joelho dele. Undertaker e Shawn Michaels. Agora temos John Cena e The Rock WrestleMania 29 ou Roman Reigns e Brock Lesnar WrestleMania 34. Foi boazinha essa luta, mas cara, é uma daquelas lutas, um daqueles main events de WrestleMania que a gente até esquece, né? E quando você tem um main event de WrestleMania que você esquece, que você não lembra o que aconteceu, cara, é um sinal de que não foi essas coisas. John Cena e The Rock WrestleMania 29, aquele sequência de finishers insana, e o The Rock passando a tocha. Agora temos Bam Bam Bigelow e Lawrence Taylor WrestleMania 11 e Undertaker e Ash WrestleMania 24. Gente, esse aqui, ó, WrestleMania 11 foi o outro erro de booking pior da história da WrestleMania. Você tinha Diesel e Shawn Michaels para aparecer. Poderia ser o main event. Inclusive tinha 2 atrizes do Baywatch, né, acompanhando os lutadores na luta, né? A Pamela Anderson e uma outra atriz. Mas o Vince McMahon preferiu colocar no main event da WrestleMania uma luta entre um lower mid-carder no Bam Bam Bigelow e um jogador de futebol americano aposentado, que nem era dos mais famosos. O Lawrence Taylor era um jogador de defesa, o melhor jogador de defesa da história, mas ainda assim era um jogador de defesa. Então, assim, se fosse o Joe Montana aqui lutando com o Bam Bam Bigelow, seria aceitável. Se fosse um John Elway, 2 metros de altura lutando com o Bam Bam Bigelow, pela estrela do jogador, ok. Mas é claro que um jogador ativo não ia lutar. Então eles botaram o Lawrence Taylor. E, cara, a luta foi boa, foi legalzinha, mas não era pra ter sido main event de WrestleMania. Isso aqui é um absurdo. Era pra ter sido Diesel e Shawn Michaels. Então vou botar Undertaker e Edge avançando, porque Undertaker e Edge foi sensacional. E para terminar o round de 32, temos Stone Cold, Steve Austin, The Rock, WrestleMania 15, ou Randy Orton e Triple H, WrestleMania 25. E aqui, por mais que essa luta assim não seja, meu Deus, que espetáculo, é o auge do Randy Orton como Rio 2009, né? É o Randy Orton de 2009 que a gente tá vendo hoje.
Então eu vou avançar essa luta porque essa luta do Stone Cold e do The Rock da WrestleMania 15, apesar de ter sido a primeira deles no main event da WrestleMania, não foi a melhor luta deles, tá? A da WrestleMania 17 foi melhor. Agora vamos para o round de 16. Nós temos Hulk Hogan e Ultimate Warrior ou Undertaker e AJ Styles. E aqui eu vou ficar com a luta que foi mais grandiosa e que trouxe mais sentimentos viscerais do público. Não foi a melhor, na minha opinião, Undertaker e AJ Styles foi melhor, mas eu vou com Hulk Hogan e Ultimate Warrior. Agora vamos com Undertaker e Shawn Michaels ou Randy Orton e Triple H. Eu vou com Undertaker e Shawn Michaels, a aposentadoria do Shawn. Stone Cold e The Rock WrestleMania 17 ou a Triple Threat da WrestleMania 41 Noite 1. Eu vou com Stone Cold e The Rock. As duas lutas foram muito boas, as duas lutas tiveram traições antológicas, mas entre o Paul Heyman traindo e o Vince McMahon traindo, eu vou com Vince McMahon traindo e Stone Cold se tornando heel. E depois das 30 cadeiradas no The Rock. Agora pegou pesado, né? Cody Rhodes Roman Reigns WrestleMania 40 Noite 2 ou The Rock John Cena WrestleMania 28? The Rock John Cena eu até vi recentemente com o Xingos numa live no canal dele, né? Eu particularmente gosto dessa luta, mas eu acho que teve a da WrestleMania 29 foi melhor. Cody Rhodes Roman Reigns, cara. Lutaço com os 10 minutos mais insanos da história da luta livre. Então eu vou com Cody e Roman. Stone Cold Shawn Michaels, WrestleMania 14. Roman Reigns Brock Lesnar, WrestleMania 38, Noite 2. Pra mim não tem comparação aqui. Eu vou com Stone Cold e Shawn Michaels com Mike Tyson aparecendo no WrestleMania 14. Daniel Bryan, Randy Orton, Batista, WrestleMania 30. Ou John Cena, The Rock, WrestleMania 29. Aqui eu vou com John Cena e The Rock, WrestleMania 29. Hulk Hogan, Mr. T vs Roddy Piper, Paul Orndorff, WrestleMania 1. Ou Kevin Owens e Sami Zayn vs Usos, WrestleMania 39, Noite 1. Aqui de novo eu vou com o meu coração, com a luta que é uma das minhas lutas favoritas. Kevin Owens e Sami Zayn contra Usos. E para terminar as oitavas de final, Undertaker Edge, WrestleMania 24. Ou John Cena, Shawn Michaels, WrestleMania 23. Eu vou com a luta que foi, eu acho que o momento mais marcante na carreira do Undertaker envolvendo um campeonato. Essa luta. O Undertaker derrotando o Edge e ganhando o campeonato mundial peso pesado. Quartas de final. Stone Cold, Shawn Michaels ou Kevin Owens e Sami Zayn contra os Usos. Aqui eu tenho que ir com a história, com tudo o que significou. Literalmente essa luta aqui foi a luta... Enquanto que a Attitude Era começou em dezembro de 97, esta foi a luta que sedimentou a Attitude Era. Stone Cold, Shawn Michaels, WrestleMania 14. Stone Cold, The Rock, WrestleMania 17 ou Cody Roman, WrestleMania 40. Eu vou com Cody e Roman só por causa de que a luta em si foi muito melhor do que Stone Cold e The Rock. Tá? Eu vou com Cody e Roman. Undertaker, Shawn Michaels, WrestleMania 26 ou Undertaker e Edge, WrestleMania 24. Ai, eu odeio esse joguinho. Eu vou com Undertaker e Edge, WrestleMania 24. E para terminar, Hulk Hogan, Ultimate Warrior, WrestleMania 6 ou John Cena, The Rock, WrestleMania 29. Eu vou com Cena e Rock. Agora vamos para as semifinais. Undertaker e Edge ou Cody e Roman. Eu tenho certeza que vocês vão me xingar muito agora. Cody e Roman. E Stone Cold, Shawn Michaels ou John Cena e The Rock. John Cena e The Rock. E para terminar, na nossa final, Cody Rhodes e Roman Reigns, WrestleMania 40, Noite 2, ou John Cena e The Rock, WrestleMania 29. Vamos lá, galera, porque essa escolha não é fácil. As duas lutas foram sensacionais, tá? John Cena e The Rock pelo campeonato, eu acho que conseguiu ter uma magia ainda maior do que John Cena e The Rock WrestleMania 28, porque agora estava envolvendo um título e porque foi uma sequência de finishers insana, os dois usando o finisher do outro, foi uma coisa de louco. A luta ela teve uma aceleração no final que foi absurda.
Então, John Cena e The Rock, pra mim, é uma das melhores lutas da história da WrestleMania. De outro lado, nós temos Cody Rhodes e Roman Reigns, WrestleMania 40. Uma luta que teve uma história sensacional até os últimos 10 minutos. Os últimos 10 minutos levaram essa luta a um nível antológico, um nível mítico, sensacional. A coisa foi tão absurda que todo mundo que vinha pro YouTube postava um vídeo dos últimos 10 minutos dessa luta, o vídeo viralizava. Literalmente, o cara podia ter um canal de 500 inscritos. Se ele tinha o vídeo com o point of view dele dentro da arena da WrestleMania, o vídeo chegava em 24 horas a 100 mil visualizações. E isso eram vários vídeos. Eu me lembro que eu via todos os vídeos, de tanto que eu gostei do final dessa luta. Então, cara, pra mim, de todas as lutas que eu vi, a luta que foi a melhor e a maior main event de WrestleMania da história foi Cody Rhodes fechando a sua história. E eu já sei que vocês vão me xingar com relação a isso, porque tem muita gente aqui que odeia o Cody Rhodes porque acha que ele é forçado. Mas ó, tô nem aí. Pra mim, o maior main event da WrestleMania da história foi Cody Rhodes e Roman Reigns, com o Cody fechando a sua história. Agora eu quero saber a sua opinião. Pode me xingar à vontade, coloca aqui nos comentários qual a luta que você acha que foi o maior main event da história. Vamos ver o que o pessoal colocou? 3, 2, 1 e... 19% das pessoas que fizeram essa enquete concordam comigo. Cody Rhodes e Roman Reigns, noite 2 da WrestleMania 40. Depois, o pessoal botou Undertaker, Shawn Michaels, WrestleMania 26, Stone Cold, The Rock, WrestleMania 17, The Rock, John Cena, WrestleMania 28, Benoit, Triple H, Shawn Michaels, WrestleMania 20, Andre the Giant, Hulk Hogan, WrestleMania 3, Triple H, Big Show, Mick Foley, The Rock, WrestleMania 16, Yokozuna, Bret Hart com o Hulk Hogan depois, WrestleMania 9, Punk, Roman e Seth, WrestleMania 41 e Stone Cold e The Rock, WrestleMania 15. Muito bem, essas foram as minhas escolhas. Agora eu quero saber as suas. Coloca aqui nos comentários. E não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu hype e, acima de tudo, assista maratona nos nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou colocar mais opções aqui na tela para vocês. Não deixa de clicar e assistir, gente. Eu não tô nem pedindo para vocês mandarem superchat, não tô nem pedindo para vocês se tornarem membros do canal. Eu só quero que vocês assistam e maratonem os meus vídeos, porque quando vocês fazem isso, o YouTube divulga mais o vídeo pra galera, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.